Muito bem, galera. Então vamos falar da arbitragem, que foi muito polêmica no jogo de ontem, muitos lances para a gente discutir, não são poucos. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza, eu sei que tem muita gente revoltada com ele, vou trazer também um relato dele na súmula de jogo, a justificativa para a expulsão do André, o gol do Fluminense que foi anulado, o pênalti, o lance do Alexander. Tem muita gente falando que o Alexander, que o jogador do Cruzeiro deixou o corpo cair em cima do Alexander de propósito. Enfim, vamos tentar tirar as dúvidas em relação a esses lances aqui, porque eu quero saber também o que vocês pensam sobre isso. Sobre o Alexander, gente, tem um vídeo mais cedo aqui no canal trazendo informações sobre o Alexander. Quem não assistiu, confere lá depois, tá bem completo lá, mas é importante ressaltar, reforçar. Não sou médico, não temos os exames ainda, então tudo é uma estimativa. É para dar uma atualizada para vocês, para deixar a galera um pouco mais tranquila, mas não é um laudo médico. É muito importante isso, tá? Frisar isso, porque as pessoas compartilham como se fosse uma verdade absoluta, e não é. A gente tem que guardar os exames e só depois disso a gente vai ter um diagnóstico mais completo, beleza? Deixa o like aí se você puder para não esquecer, já só aqui embaixo, larga o dedo aqui no like, se inscreva aqui também no canal do Léo se você não está inscrito. Já ultrapassamos a marca de 56 mil, rumo aos 60 mil inscritos aqui, conto muito com vocês todos os dias aqui, ajudando na construção do canal do Léo, vocês são fundamentais e compartilhando esse e todos os outros vídeos aqui do canal, nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, onde você estiver, o importante é você dar essa força, afinal vocês são meus principais patrocinadores aqui no canal. E por falar em patrocinador, você já está na 1xBet? Se não tiver, vai aqui, clica no comentário fixado e utilize o cupom 1xLessa para você ter um bônus exclusivo lá na 1xBet, que é uma das maiores casas de palpites esportivos do mundo, parceira de grandes clubes do futebol mundial e está apoiando, está acreditando aqui no meu trabalho, uma parceria muito importante para a gente ter um conteúdo cada vez mais de qualidade para você aqui no canal do Lessa. Claro, só dê o seu palpite, só faça a sua fezinha dentro daquilo que você pode fazer, não vá colocar dinheiro que você não pode perder em nenhuma situação, beleza? Sempre com muita responsabilidade, mas quem foi na vitória do Fluminense ontem se deu muito bem, porque a 1xBet estava pagando 2,4 na vitória do Fluminense, então quem estava confiante e arriscou, faturou, além da vitória, de uma grande vitória, também botou uma graninha no bolso. Vai lá no 1xBet, utilize aqui o cupom do canal. Bom, o primeiro lance que a gente vai tentar analisar aqui vai ser o gol anulado do Fluminense aos 12 minutos do primeiro tempo. Aquela bola saiu, eu não vi o programa, mas vi relatos aqui dizendo que uma câmera do Sport TV, né, no troca de passe de ontem, mostrou que a bola não saiu. Assim, os comentaristas chegaram à conclusão de que a bola não teria saído. Na hora do jogo eu não tive essa certeza. Na hora do jogo me pareceu, pela câmera da transmissão, que realmente tinha saído. Vamos ver esse lance aqui aos 12 do primeiro tempo. Lá do jogo marcado impedimento. Essa câmera aqui... Impedimento? Ó, olhando para essa câmera, parece que a bola faz o arco por fora. A bola saiu. Saída de bola, perfeito. Agora, o problema vai ser o ângulo, né? Se a TV vai ter ângulo para mostrar isso. Se tiver uma bola na linha, tudo bem. E aí já cobrou rapidamente o tiro de meta, né? Quando deveria talvez ter esperado um pouco mais. O Ganso inclusive faz sinal para ir lá para o árbitro poder ver o lance no VAR. Eu não sei se o VAR tinha uma outra câmera melhor para analisar esse lance. Deveria ter, evidentemente, a câmera de impedimento, por exemplo. Seria muito mais fácil para identificar se essa bola saiu ou não. Agora, por que não foi analisado? É a primeira pergunta que eu faço. Porque aqui a transmissão não mostrou outra câmera. Eu não sei se vocês viram esse lance por outro ângulo. Por esse ângulo, não tem como cravar. Por esse ângulo, dá a impressão que saiu. Mas não tem como cravar. O ideal era uma câmera que pegasse ali a linha de fundo. E aí, por que o VAR não pediu para o árbitro esperar? É óbvio que o jogador do Cruzeiro, o goleiro do Cruzeiro, cobrou o pênalti rapidamente. Então, esse é o primeiro já lance de dúvida e que já teve gente dizendo que a bola não saiu. Outro lance é o pênalti que o Marcelo teria cometido em cima do Wesley. Os jogadores reclamaram demais. O Marlon, inclusive, saiu falando do Marcelo, saiu falando um monte de besteira no intervalo e citando também esse lance. Com o árbitro de vídeo, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver. O Marcelo tá fazendo um movimento do chute. Pega a bola. Depois ele mantém a perna alta, né? E acerta ali. Com o árbitro de vídeo, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver. O Marcelo tá fazendo um movimento do chute. Pega a bola.
Depois ele mantém a perna alta, né? E acerta ali. De fato, o Marcelo mantém o pé no alto um pouquinho mais do que deveria. Daria para ter baixado mais rápido. Mas claramente o Wesley que vem de encontro a ele. E ele tá fazendo movimento para chutar e depois para baixar o pé. No momento do toque, o Marcelo já tá baixando o pé. E não tá nem olhando pro Wesley. Inclusive, nem o Wesley tá olhando para ele. Então, pode ser um lance de interpretação. O árbitro, se tivesse a intenção de marcar o pênalti, ele poderia ter marcado. Mas tanto é que o VAR também entendeu como lance de interpretação, entendeu que não houve erro grave da arbitragem, e de fato não houve. Para mim, não deveria ser marcado o pênalti nesse lance. E o jogo seguiu. Agora a gente vai para o lance mais polêmico, que é a expulsão do Manuel. E aí? Foi ou não foi? Pênalti pro Cruzeiro e cartão amarelo pro Manuel. Um lance fora ali da... Por essa câmera aqui não dá para ver nada. Por essa câmera a gente não vê absolutamente nada. Cameron. Cruzamento feito. A dividida pelo alto. Eu não vi absolutamente nada. O Flávio Rodrigues Souza fala que empurrou o Bruno Rodrigues. Tem que ser antes do que a gente... Um corte que dá pra gente tentar analisar um pouco melhor. Ali, pela câmera que a gente viu ali, eu não consegui ver. Agora... Ó, vamos ver aí, tem um empurrão sim, aí a gente consegue ver um pouquinho. A câmera que a gente viu ali, eu não consegui. Agora, vocês perceberam que há um movimento de fato do braço do Manuel que encosta nas costas ali do Bruno Rodrigues, no braço dele talvez. Vamos ver aí, tem um empurrão sim, aí a gente consegue ver um pouquinho. Pela câmera que a gente viu ali, eu não consegui ver. Toque nesse momento, no momento que ele sobe, tem um toque do Manuel. E aí, eu interpretei como o lance interpretativo. Não acho um absurdo, um crime, juiz, ladrão. Por quê? Porque o Manuel tá distante do Bruno e ele estica o braço. E quando ele estica o braço, ele dá margem para essa situação acontecer. Ele dá margem para um árbitro que tiver um pouco mais de boa vontade em favor dos donos da casa, marcar esse pênalti. Porque é difícil definir a força que tem esse toque. E por isso o VAR também não chamou a arbitragem. Ele não chamou o árbitro para analisar porque entendeu que era um lance de interpretação. E ele marcou em campo a arbitragem. E aí eu acho que a atitude do VAR é correta, da Daiane, que era o VAR. É o protocolo. Né? Se ela chama, seria, na minha opinião, quebrar o protocolo. Eu não marcaria pênalti, porque esse tipo de lance, se a gente for marcar pênalti, vai ter 10 por jogo. É normal o zagueiro esticar, colocar a mão no atacante para sentir, para ver o posicionamento do cara. Isso é extremamente normal. E para mim, porque também o Bruno, ele já salta dando um mergulho. A câmera que a gente viu ali, eu não consegui ver. Já tá indo, sente a mão e já dá um mergulho. Então eu não marcaria esse pênalti por esse motivo, mas não vejo assim uma coisa absurda, ladrão, porque, na minha opinião, o movimento do Manuel, ele dá essa possibilidade do árbitro marcar um pênalti. Repito, eu não teria dado, mas é de fato interpretação, porque a gente não tem como medir exatamente a força dessa mão nas costas do jogador no momento que ele está subindo para tentar a cabeçada. Tá? É a minha interpretação, não sei o que vocês acham, mas é isso. Foi o que eu vi desse lance. E aí a gente vai para a expulsão do André, para a gente ver qual foi a atitude do árbitro na expulsão do André. O que eu entendi, o que eu percebi é que o Flávio Rodrigues de Souza, a partir de um certo momento, ficou extremamente com uma má vontade absurda e marcando tudo que ele poderia marcar em favor do Cruzeiro naquele momento, eu acho que ele marcaria. Foi essa a sensação que eu tive. Por isso, esses lances foram marcados. O André foi expulso também. Vamos ver aqui. Pro time do Cruzeiro. Aí é o momento que o André vai falar, ele já tá falando ali, o árbitro já tá puxando o cartão amarelo. Terceira boa chance e cartão amarelo também pro André. Tá na rua. E expulso. Ele nem termina de falar e o André já tá expulso. O que eu entendi sobre isso aqui, tá? O André já estava reclamando de forma veemente e ia levar o cartão amarelo, de qualquer jeito. E aí quando ele fala, você é uma vergonha, isso é uma vergonha, no momento que ele tá falando, ele interpretou como um ato ainda maior de indisciplina, e aí expulsou o André. A gente vai discutir aqui, na súmula da arbitragem, vou colocar aqui para vocês,
a súmula aqui da arbitragem. Expulsei diretamente o atleta mencionado devido mesmo após receber cartão amarelo por reclamação, dirigir-se a mim de maneira desrespeitosa e ofensiva, dizendo as seguintes palavras: você é uma vergonha, isso é uma vergonha. Informa ainda que na saída de campo do jogo fui informado pelo quarto árbitro que o jogador expulso deu um soco na proteção de acrílico pro VAR. Foi essa a justificativa aqui da expulsão do André. Ele registrou aqui também objetos que foram arremessados pela torcida do Cruzeiro, pedras de gelo na direção da arbitragem, informa que os integrantes da arbitragem não foram atingidos. Aos 8 do segundo tempo, após o gol da equipe do Fluminense, a torcida do Cruzeiro atrás do gol sofrido, arremessou copos para dentro do gramado em direção aos jogadores que estavam comemorando. Aos 35 do segundo tempo, foi necessário solicitar ao policiamento para se posicionar próximo ao banco do Fluminense, pois a torcida do Cruzeiro estava arremessando copos nessa direção. Foi a citação da súmula da arbitragem para justificar esse caso. O que eu entendo aqui, galera, sinceramente, o André já ia levar o cartão e ele continuou falando. É o que eu estou dizendo, ele poderia ser mais benevolente ali, ele poderia dar o cartão, advertir o cartão, já que o André aparentemente não xingou, falou que é uma vergonha e tal, mas não xingou. Poderia, certo? Por isso eu estou dizendo que ele já estava com má vontade. Ou seja, se ele está de má vontade, ele está de sacanagem. É um árbitro que gosta de aparecer, é um árbitro que gosta de se impor, que gosta de demonstrar autoritarismo. Eu falei isso no pré-jogo, antes do jogo eu falei isso. Ele é isso, ele gosta disso. Então, enfim, não é surpresa nenhuma pra mim, tá? E aí a gente vai pra outra parte. O André não pode se comportar dessa maneira, cara. Não dá pro André se comportar dessa maneira, um jogador do tamanho dele, tão importante pro time, e se ele fizer isso num jogo decisivo de mata-mata, e aí, como é que vai ser? Tem que ter um controle. Esse cartão vermelho já estava sendo anunciado há muito tempo. Contra o Vasco, ele levou o cartão por uma reclamação de um lateral. Aí não dá para ser assim. Não justifica a decisão do árbitro, mas também o erro do árbitro, o possível erro do árbitro, não justifica esse comportamento do André sempre que acontecer algo com que ele não concorde em campo. Não dá para ser assim. Alguém tem que trabalhar melhor isso, a comissão técnica certamente vai fazer isso, mas não dá para um jogador como ele se comportar dessa maneira todo jogo. Não tem condições de ser expulso dessa maneira. Ainda bem que o próximo jogo contra o Cuiabá, se fosse um jogo importante, eu acho que é preciso refletir sobre isso também. A gente falou que o Alisson, jogador do Cruzeiro, deixou o corpo cair de propósito em cima do Alexandre. Eu confesso que não tive essa impressão no primeiro momento. Vamos analisar para ver se realmente isso aconteceu. No chão, o jogador do Fluminense. Ao que me parece. Acho que é o Isaac. Não, o Alexander tá caído no chão ali. Tá dividida com o Alisson. O Alisson caiu em cima do... Caído no chão, o jogador do Fluminense. Olha só como o Alexander dá, tenta pegar a bola. Ao que me parece... E ele cai. Eu não vejo... Acho que é o Isaac. Cara, já é final de jogo. Não, Alexander tá caído no chão ali, na dividida com o Alisson. O cara já tá ali mais mole e tal, então eu não vi nenhum movimento aqui pra dizer que ele deixou o corpo cair, pra Marcos Charles, o Alexander nem imaginava que poderia ter uma lesão de joelho ali, então eu não concordo com essa interpretação. Acho que foi um lance, infelizmente, um acidente de jogo. Não tem nada a ver com um gramado, inclusive. Infelizmente... foi um acidente, essa é a minha interpretação sobre esses lances. Quero ouvir vocês também, o que vocês acham. Deixe seu comentário aí, seu like, muito importante. E se inscreva aqui no canal do Lessa. Foi uma arbitragem muito polêmica, muito ruim, de um modo geral, disciplinarmente, punindo os jogadores. Teve uma confusão entre os bancos, só o banco de reservas do Fluminense levou cartão. Enfim, é um árbitro que não me surpreende, nada disso me surpreende, tá? Para deixar claro aqui, eu já esperava algo do tipo. Infelizmente, mas o Fluminense soube vencer isso, soube vencer o gramado, soube vencer a torcida adversária, um time duro como o do Cruzeiro, e conseguiu uma vitória extremamente importante para a sequência do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera!